Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Vamos dar sequência aos nossos vídeos onde abordaremos as simulações. Começamos no vídeo passado falando sobre simulação do Tesouro Selic e hoje abordaremos simulação com o Tesouro IPCA. Aqui entra um fator novo com relação ao Selic, porque vai entrar a previsão de taxa de inflação. Então, na simulação será solicitado que você entre com a sua projeção de inflação para o período. Então, você vai ter que arbitrar um valor para essa inflação anual ou pela inflação que você anual do período que você estará investindo, ok? Lembrando mais uma vez, continue aí se inscrevendo, continue divulgando, continue compartilhando e continue fazendo as suas perguntas. É interessante que alguns colegas eles têm percebido que durante alguns vídeos nós falamos algumas inconsistências e as pessoas têm nos questionado e nós temos corrigido esses detalhes, né? Observando que esse vídeo aqui é gravado de uma maneira do meu escritório, e de vez em quando na hora de comentar a gente acaba trocando um valor, trocando lá 0,2 por 0,02 e as pessoas observam e corrigem. Isso é muito bom, mostra que realmente as pessoas estão participando. E isso faz com que a gente cresça, né? Tanto as pessoas que ficam com dúvidas, como nós temos oportunidade de corrigir o que falamos de maneira indevida. Então, voltando aqui ao nosso exercício, nós vamos mostrar para vocês a ferramenta usada é a mesma do Tesouro Selic, porém ela vai, ao colocar lá, você escolher que é o Tesouro Selic, ele vai solicitar alguns parâmetros diferentes, por exemplo, esse da inflação. E já adiantando, nós vamos colocar aqui para vocês que essa previsão de inflação, ela vai fazer o seu resultado ser maior ou menor, porque o imposto de renda, no caso do Tesouro IPCA, é calculado sobre o resultado total, ou seja, a inflação mais a sua taxa contratada. Então, como ele a alíquota de IR entra sobre o resultado total, quanto maior a inflação, menor será o seu resultado líquido, porém, nós mostraremos no detalhe nos exercícios que faremos aqui agora. Então, vamos lá no computador e vamos entrar no detalhe como é que funciona estas simulações. Vamos lá. Então, estamos aqui no site do Tesouro, né? www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro direto. Então, como sempre fazemos, vamos aqui em títulos à venda. Ao clicar aqui em títulos à venda, ele vai mostrar aqui os bullets. E conforme fizemos no vídeo passado, nós vamos aqui calcule a sua rentabilidade. Ao clicar nesse bullet, você tem aqui a aba Simulação Básica que já apresentamos no vídeo anterior. Se tiver dúvida, volte, assiste o vídeo anterior e temos mais detalhes aqui. Então aqui, na primeiro item, título, você ao clicar aqui vai aparecer todos os títulos do Tesouro. Dessa vez nós vamos escolher aqui Tesouro IPCA, antiga NTNB principal. Ao clicar aqui, ele vai abrir novos campos e você vai então, logo em seguida, colocar a data da compra. Então, se você, mais uma vez, lembrando, se você passar o mouse sobre essas interrogações, ele vai dizer como você tem que fazer. Observe que na data você tem que seguir o formato dia, mês e ano, conforme ele está sugerindo. Então, vamos colocar aqui 02/01/2015. Vamos comprar. Data de vencimento. Vamos usar aqui o Tesouro IPCA 2019. Então, 15/05/2019, que é a data de vencimento do título. O valor investido, vamos botar aqui para ficar fácil, R$ 1.000. Taxa do papel na compra. Então, é aquela taxa que no momento da contratação você então recebeu.
Então vamos dizer que nesse dia aqui a taxa estava pagando lá 7%. Se você quiser ser mais preciso, volte, né, pegue as planilhas de taxas que já explicamos também no vídeo anterior, baixe essas planilhas e lá tem a taxa do dia 2 de janeiro, você vai encontrar quanto estava. Mas vamos supor aqui para o nosso exercício que estaria 7%. E depois a taxa de administração da sua corretora, né, que varia de 0 a 0,5% ao ano, né? Então eles já me corrigiram, que eu falei bobagem no vídeo anterior. Então vamos dizer que a sua corretora cobre 0,1. Né? E aqui vem o que nós comentamos no início, né? A previsão, né, para os títulos NTNB, você a taxa de inflação para o período. Quanto você projeta ou prevê, né? Prever fica mantendo muito, vamos dizer, a projeção para o período, né? Então, de 2015 a 2009, qual a projeção de inflação ao ano? Não é a projeção total do período, ao ano. Então, hoje, 2015 foi 10%, mas a projeção, se tudo correr bem, essa a previsão é que a taxa de inflação caia. Então vamos dizer que ela vai caindo gradualmente, né? 2016 sejamos alguma coisa ali na casa de 7 ou 8, depois cai para 7, depois cai para 6. Vamos dizer que a inflação média no período foi de 8%. Então digita 8 aqui, lembrando que você pode mudar a qualquer momento. Então preencheu esses dados, basta agora digitar aqui no botão calcular e ele vai apresentar o resultado dessa simulação. Então, é exatamente igual ao vídeo anterior. Então, ele vai dar aqui os dias úteis, os dias corridos, entre a data da compra e a data de vencimento, os dias úteis, o valor investido, que foi R$ 1.000, que nós colocamos no exemplo, e dá uma rentabilidade bruta, né? Nesse período aqui, com aquela inflação de 8%, o seu resultado bruto seria de 15%. Porém, nós temos que chegar no resultado líquido, né? Então, o resultado financeiro de R$ 1.000 com essa taxa daria 1.869, né? Aí teria a taxa de custódia e a taxa de administração no resgate. E observe que o imposto de renda aqui, como ele entrou naquela alíquota regressiva, então entre 2015 e 2009 são 4 anos, então a partir do segundo ano, né, a partir de 2 anos, o imposto de renda já cai para a alíquota de 15. Então você está na menor alíquota, isso dá um valor de imposto de renda de R$ 126 e o valor líquido então vai ser de R$ 1.718,83 e a sua rentabilidade líquida após taxa foi de 13,31%. E aqui vem a primeira questão que muito investidor fala: poxa, mas se eu coloquei uma inflação de 8 e eu peguei uma taxa de 7, né? Não teria que ser 15? Então, 15,5 está lá a rentabilidade bruta. Quando você começa a tirar as taxas, que é imposto de renda, a taxa de custódia e a taxa de administração, então você teve um rendimento líquido anual de 13,31, o que é uma taxa excelente, né? Lembrando que se a inflação foi de 8, você teve 13, você teve 5. Lembrando que em matemática financeira você não seria só subtrair, né? 13%, 13,31 menos 8 da inflação daria 5,31. Porém, não é assim que se faz, né? Em matemática financeira você tem que dividir os percentuais para subtrair, ok? Então nós vamos colocar aqui a formulazinha, você entra aí na sua calculadora, no seu Excel e faz essa continha para ser preciso. Mas de uma maneira simplória, você pode subtrair. Então, se a inflação foi 8, você teve um rendimento de 5,31 rendimento líquido, ok? Muito fácil, você rapidamente tem essas informações. Só reforçando então, pessoal, quando você faz essa conta simples, 13,31 menos 8, que não é a maneira correta de fazer, deu 5,31, mas quando vocês viram na formulinha, 13,31 mais 13,31 dividido por 1 mais 8 menos 1 deu igual a 4,92. Então, a matemática financeira é a correta de se calcular o seu ganho real, né? O resultado líquido aqui está considerando a inflação, porque o Tesouro IPCA é a inflação mais uma taxa pactuada na data da compra. Então, você pactuou uma taxa de 7, a inflação foi 8. Na
na ponta do lápis, o seu ganho real foi de 4,92, tudo mais constante, certo? Se a inflação der isso que nós estamos projetando. Então, fazer essa matemática simples é só para você ter uma ideia, mas o correto é fazer essa continha. Você pode fazer isso numa calculadora ou você entra numa planilha Excel e faz exatamente aquilo que a gente colocou na formulinha que apareceu aí, né? Basta digitar numa célula e digite as porcentagens em uma célula e depois faz a formulinha no Excel, ok? Quem tiver dúvida como fazer, é só depois perguntar lá. Se alguém não conseguir fazer, nós ajudamos você a fazer essa forma. Mas é muito simples, muito fácil de você resolver e saber exatamente quanto você irá ganhar, ok? Só toma cuidado porque esse ganho real é a taxa ao ano, né? Não é a taxa total, certo? Então aqui deu uma projeção, você deixando lá do dia 1º de janeiro, que nós fizemos de 2015 até 5 de 5 de 2019, né? Ele vai te dar uma taxa ao ano, não é a taxa total do período, ok? O valor do resgate é exatamente o que está na nossa formuleta aqui. Se você aplicou R$ 1.000 por esse período, você vai receber 1.718,83. E calculando o percentual ao ano, que é a maneira correta de você calcular, porque aí você pode comparar com os dados da inflação, com a caderneta de poupança, é fazer o seu cálculo anual. Por isso que o nosso simulador aqui já dá essa rentabilidade ao ano. Perfeito? Então vamos continuar aqui no nosso exercício, variando agora essa projeção para a gente demonstrar o que falamos lá no início, que é quanto maior a inflação, menor vai ser o seu resultado líquido. Então, vamos começar exercitando, vamos colocar aqui uma inflação zero. Vamos ser conservadores aqui. Vamos dizer que nesse período não houve inflação, né? Estamos no país das maravilhas e a inflação é zero. Vamos calcular novamente, mantive tudo constante, só mudei a inflação que antes estava 8 para zero. Calcular, e nós temos aqui embaixo agora, se a inflação for zero, por um período de 5 anos, de 4 anos, né, 2015 2019, nós teremos a IR de 15 e a taxa rentabilidade líquida de 5,71. Essa rentabilidade é igual ao ganho real, porque a inflação é zero. Então, totalmente ganho aqui de 5,71. Ok? Lembrando que levando ao vencimento você não tem despesas de venda, né? Então, vocês lembram quando a inflação nós simulamos com 8, que deu 4,92? Agora já deu 5,71. Vamos mudar mais uma vez, e vamos mudar isso aqui agora para uma inflação de, vocês lembram de 8, deu 13,31, real e 4, vamos mudar para uma inflação de 15%. Bem maior, né? 15%, horroroso, né? 15% ao ano, seria um país horrível. Observe que aqui deu 20, mas teríamos que calcular agora o ganho real. 20 é o total ao ano, né? A taxa contratada de 7 mais 15 de inflação, então deu 20. Fazendo aquela conta simples, né? 20 e 10 menos 15, 5 e 10, certo? Que não é 5 e 10, né? Vamos ver isso aqui aplicando matemática financeira, dá um valor menor que isso. Vamos ver quanto que dá. Então, fazendo essa conta, né, o resultado, a rentabilidade líquida após taxa de 20 e 10, fazendo aquela continha, 1 mais 20,10 dividido por 1 mais 15, que é o IPCA do período, menos 1, dá 4,43. Observe então, quanto mais você sobe a inflação, menor é o seu ganho real. Isso comprova aquilo que falamos lá no começo, né? Então, quanto menor a inflação, para quem aplica no título Tesouro IPCA, maior será o seu ganho real. Quanto maior a inflação, menor é o seu ganho real. Isso se dá porque o imposto de renda incide sobre o resultado global, incide sobre o percentual correspondente ao IPCA e o percentual correspondente à sua taxa
contratada. Então, é por isso que o seu ganho real fica menor quando a inflação é maior. Mas a diferença, observem que quando nós colocamos inflação deu zero, inflação zero deu 5,71, inflação de 8, 4,92 e a inflação de 15 deu 4,43. Então, à medida que a inflação sobe, o resultado cai, correto? Então, isso é importante a gente saber, né? A inflação, o valor do IPCA não é bom para quem investe no Tesouro IPCA e vocês verão que nos demais títulos também não é bom. Por quê? Porque você não, quando você faz um investimento, o que interessa para o investidor é o ganho real e não o ganho líquido somado da inflação, porque a inflação ela destrói o seu poder de compra. Na verdade, o seu investimento ele precisa sempre ser comparado com o ganho real. Por isso que a gente fala que título do Tesouro é muito melhor que caderneta de poupança, porque enquanto a inflação estiver maior, você vai ter sempre é, um prejuízo em função da inflação que está destruindo o seu poder de compra. O que interessa para o investidor é o ganho real, o resultado do investimento menos a taxa de inflação, que é o que interessa, que realmente é o que fez o dinheiro crescer, ok? Então, para o conceito de investimento é muito importante que isso fique claro. Às vezes as pessoas falam, eu estou ganhando 20%, mas a inflação foi 15%, você ganhou 5%. O importante é, por investidor, quanto menor a inflação, melhor, ok? Isso é um conceito que precisa ficar claro. Aqui não é aula de economia, não é aula de educação financeira, mas aproveito aqui para dar essa dica, porque não se engane com resultados muito altos, porque se ele for só em função da inflação, não é bom. O importante é aquela taxa contratada. Assim, quanto maior, melhor, né? Nosso exercício aqui nós estamos usando 7. Mas nós tivemos aqui recentemente o Tesouro pagando 7,5, 7,80, né, próximo de 8. Isso é uma coisa inusitada, né? 8% de ganho mais o IPCA. Isso é uma coisa fantástica, só existe isso no Brasil, ok? Hoje ela está girando em torno de 6 e ainda é uma taxa muito boa, do ponto de vista de investimento. Bom, pessoal, até agora nós falamos na situação que você está levando a vencimento, né? Comprou o título, vence em 15 de 5 de 2019 e nós estamos levando até lá. Agora vamos pensar numa uma simulação com uma venda antecipada, semelhante à que tivemos lá no Tesouro Selic. Então você vai mantendo agora aqui os valores semelhantes, voltando a taxa para 8, que é o nosso exercício normal. E nós vamos mudar agora, vamos clicar aqui em simulação avançada, venda antecipada. Então eu não quero mais levar esse título até o vencimento. Então eu cliquei aqui no simulação avançada, ele abriu dois novos bullets, ele fala qual é a data de venda. Então no nosso exercício compramos em 2/1 de 2015. Vamos dizer que nós vamos vender hoje, né? Aqui eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 2, né? Tem que botar 02 de maio de 2016. E a taxa do papel na venda, hoje aqui o mercado fechou a 6,08. Então, é a taxa do momento. Lembra que nós compramos no nosso exercício uma taxa de 7, a taxa hoje está 6,08. Vamos calcular. Cliquei aqui no bullet de calcular. Ele já fez todos os cálculos. Agora, o dias corridos até o vencimento continua, mas os dias corridos, a data da compra, a data da venda agora diminui, porque eu estou antecipando a minha venda. Observe que a taxa bruta foi para 17,79. O imposto de renda, que no nosso exercício era 15, agora é de 17,5. Por quê? Porque entra naquela tabela regressiva, nós compramos lá em janeiro de 2015, estamos em maio de 2016, então já estamos no intervalo de 1 ano e meio, a taxa cai para 17, na verdade com relação ao anterior era 15, subiu para 17,5 e a minha rentabilidade agora está em 14,44.
Se vocês estão lembrados, no exercício que nós fizemos lá, com 8% de levantamento, me deu 13,31 e agora 14,44. Por que subiu? Porque a taxa hoje caiu. A taxa que nós colocamos, que nós compramos, era de 7. E a taxa que o Tesouro está recomprando hoje é de 6,08. Então, quanto menor a taxa, maior é o resultado. Lembra lá dos títulos? Se você tem dúvida, volta no conceito lá no título onde falamos sobre Tesouro IPCA para você lembrar. Então, quando você faz uma venda antecipada e a taxa é menor do que a taxa contratada, o seu resultado é maior e por isso essa taxa aqui de 14,44. No nosso exercício aqui, nós poderíamos ser um pouquinho mais preciso e buscarmos exatamente quanto foi a inflação nesse período. E é o que nós vamos mostrar para vocês agora aqui. Porque no caso da venda antecipada, você consegue medir qual foi a inflação desse período. Porque ele vai usar exatamente a data da compra e a data da venda. E aqui é uma coisa interessante que nós podemos usar os próprios dados do Tesouro para ter essa inflação. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para a gente fazer um exercício um pouquinho mais apurado de qual foi o ganho real nesse exercício, ok? 14,44 é a rentabilidade líquida, mas não é o ganho real. Para calcular o ganho real, eu preciso descontar a inflação. Vamos então fazer esse exercício. Bom, pessoal, para fazermos o exercício bem perto do real, nós precisamos então identificar qual foi a inflação, né? Qual foi o IPCA no período entre 2 de 1 de 2015 até a data que nós estamos vendendo, que é 2 de 5 de 2016, porque ela não é 8. 8 foi nós arbitramos aqui. Então vamos descobrir como é que a gente faz isso, como é que a gente acha essa inflação do período. A primeira coisa que nós temos que fazer é voltar aqui no site do Tesouro em balanço e estatística. Nós vamos clicar nesse bullet e aí nós vamos ter aquele dado que nós já vimos também no vídeo anterior, onde nós temos todos os dados históricos do Tesouro Direto. E o que nós vamos buscar é esse valor nominal atualizado, VNA NTNB. Ao clicar aqui, você vai fazer download da planilha de todos os valores do VNA, né, valor nominal atualizado, desde que foi iniciados as NTNBs. Então, clicando aqui, faz o download, vai aparecer aqui essa planilha, né, que tem aqui os valores das VNAs desde quando começou. Você vai buscando lá, 15 de 1 de 2001, até a data, a última que ele tem aqui para essa que eu trouxe agora, vai dar 15 de 4 de 2016. Só que observe que ele vem sempre no dia 15. 15 do 1, 15 do 2, 15 do 3. E nós queremos, não é 15, nós, pelo nosso exercício, é 2 de janeiro de 2015. Então, como é que a gente faz isso? Como é que nós vamos descobrir isso aqui? Nós temos aqui 15 do 12 de 2014 e 15 do 1 de 2015, mas eu quero 2 de janeiro de 2015. Como é que a gente faz isso? Eu poderia acochambrar aqui e fazer uma média das duas VNAs aqui e achar um número médio aqui, mas isso não, dependendo da data, daria até certo, porque a gente está bem no meio, né? Se pegasse um valor médio aqui, a gente chegaria na VNA. Mas se fosse um dia 8, dia 9, não ia dar certo. Então, o ideal é usar uma outra planilha auxiliar que, através desses dois valores, ela calcula a VNA aproximada do dia. Então, para esse aqui, nós vamos manter essa planilha e vamos pegar outra planilha, que é essa planilha aqui que eu descobri aqui no blog do investidor, mas é uma planilha muito interessante. Depois eu vou deixar aqui no link do vídeo, vocês façam um download, ou se alguém quiser buscar direto no site aqui do blog do investidor, né? Pegar uma coisa importante, observe que aqui eu estou mantendo, porque esse aqui é o autor, então uma coisa interessante,
Toda vez que vocês utilizarem material da internet, mantenha o autor, porque o cara teve um trabalho para fazer isso aqui. Seria injusto eu chegar aqui, cortar o nome dele aqui e colocar só essa parte que interessa. Isso não é correto. Então, foi uma planilha muito bem feita. Eu descobri aqui na internet e esse blog tem bastante informação. Vocês podem aproveitar e visitar esse blog. E a planilha é muito boa. Então, como é que funciona isso? Aqui ele tem aqui calculadora do valor nominal atualizado para uma data com inflação do período conhecida, porque já passou, a gente conhece. Então nós queremos saber a VNA entre o dia 15 de 12 de 2014 e o dia 15 de 1 de 2015. Esses dois VNA nós temos ali na planilha do Tesouro. Mas nós queremos saber do dia 2 de 1 de 2015. Então nós vamos nesse site do Tesouro, pegamos aqui do dia 15 do 2, que é essa 2.494, e do dia 15 do 1 e levamos para outra planilha. Ao fazer isso, ao completar aqui, né, e botar a data desejada, que é a data que eu quero, ele coloca aqui o valor da VNA. A inflação nesse período aqui é fácil, basta dividir esse valor por esse, dá essa inflação. Porque o IVNA é a atualização via IPCA, né, do valor nominal atualizado. E aqui então nós temos agora, a planilha já deu, 2.506,26, esse valor que nós queremos, que é o valor da VNA do dia 2 de 1 de 2015. Então essa aqui nós vamos aqui nessa planilha, eu já deixei pronto aqui, né? E vou colocar aqui. VNA do dia 2 do 1, agora é 2.506,26. E como é que eu faço para achar a VNA do dia 2 do 5? Aí eu vou no site da Ambima, que eu já mostrei para vocês, né? Site da Ambima. Ele dá ambima.com.br/VNA/index, está lá no nosso vídeo quando falamos do IPCA, nós deixamos lá esse link. E você consulta, ele vai abrir esse cara aqui, ó, consulta 2 do 5, ele dá o valor, ó. O valor da VNA de hoje é 2.863,43,81. Copia esse valor para aquela planilha e nós temos aqui, do dia 2 foi calculado com a planilha do blog do investidor e do dia 2 do 5 nós temos aqui via no site da Ambima. Então, esses dois números eu posso dividir esse por esse, eu tenho o IPCA do período, né? Então está aqui a fórmula, ó, dividindo a VNA do dia 2 pela VNA do dia 2 de 1 de 2015, eu tenho o IPCA do período foi de 14,25. Então é assim que eu acho. Mas essa inflação é do período, não é a inflação. O simulador ele pede a inflação anualizada. E como é que eu faço? Aí eu tenho que fazer mais continhas, né? Eu tenho que fazer mais contas. Eu tenho que saber quantos dias úteis, né, houveram nesse período e aí fazer a conta. Esses dias úteis, onde que eu vou pegar? No próprio site do Tesouro, né? Quando nós voltamos lá para o nosso site do Tesouro, nós estamos lá em calcule sua rentabilidade, ele já me dá os dias úteis, né? Se eu coloco aqui, então, completando rapidamente aqui, NTNB, eu quero 02 de 2015, o vencimento é 15, ele já vai tudo, observe que está tudo memorizado, o valor investido foi 1.000, a taxa do papel na compra, nós tínhamos trabalhado com 7, vamos manter. A taxa de administração, nós estamos trabalhando com 0,1, vamos manter. E a inflação no período agora, ele está pedindo a inflação no período ao ano. Eu não sei ainda quando é essa taxa ao ano, né? Então, eu posso vir aqui e fazer uma simulação avançada aqui. Primeiro eu chuto aqui 8, que a gente tinha chutado. Simulação avançada. E data da venda, dia 2 do 5 de 2016. E a taxa do papel na venda 6,08. E peço para ele calcular. Ao fazer isso, ele vai me mostrar aqui dias úteis entre a data da compra e a data de venda. É esse número aqui que eu tenho que colocar na planilha.
Aí eu volto lá na minha planilha. Observe que é muito fácil, né? Dias úteis, 330 dias. Então, para 330 dias, a inflação foi 14,25. Mas um ano não tem 330 dias úteis. Um ano tem 252 dias úteis. Então, eu tenho que fazer uma conta aqui para chegar nesses 10. Eu já fiz aqui, deu 10,71. Como é que funciona isso? A fórmula é simples. Eu pego a, a inflação do período, elevo ao inverso dos dias úteis, né? Inflação do período elevado ao inverso dos dias úteis, elevado a 252 menos 1. Isso aqui vai dar, aqui agora eu tenho o IPCA anualizado desse período de 330 dias. Obviamente, muitas pessoas poderão ter dúvidas aqui, né? Isso aqui é importante que fique claro, né? A inflação anual não é 14,25. A inflação de 330 dias é 14,25, mas eu quero a inflação de 252 dias úteis. Então, eu tenho que fazer essa continha e o valor é 10,71. Né? Eu não inventei isso. Está aqui, se você olhar aqui na fórmula do Excel, ele está fazendo 1 mais 14,25 elevado a 1/330, eu quero saber a inflação de um dia, né? De 330 dias a 405, de um dia, e aí eu vou elevar a 252 dias para saber a inflação do ano, menos 1, porque é percentual. Aí então, a inflação agora está aqui, 10,71. Nós voltamos lá no site do Tesouro, e aonde estava 8, eu coloco 10,71. Certo? Essa é a inflação do período. Agora sim, calcular, né? Vou manter, que é 6,08 é o que está hoje, calcular, ele vai me mostrar qual foi a rentabilidade. A rentabilidade foi de 16,9 e o imposto de renda 17,5, porque ele ainda não completou 2 anos. Então, rentabilidade do período foi de 16,9, a rentabilidade ao ano. E quanto foi o ganho real? Então a gente volta na minha planilhinha de novo lá e colocamos aqui 16,9, que foi o ganho líquido que deu na simulador. E aí o ganho real está aqui embaixo, né? Já deixei pronto aqui para vocês. Como é que a gente faz? 1 mais o ganho real dividido, né? Dividido pela inflação do período, que é 10,71, certo? 1 mais o ganho real de 16,90 dividido por 1 mais a inflação, que é 10,71, menos 1, que deu 5,59. Então, nesse período de 2/1 de 2015 até 2/5 de 2016, o investidor que comprou o Tesouro IPCA teve um ganho real de 5,59. E é um ganho excepcional, um ganho muito bom, já descontado a inflação, porque o ganho líquido dele com a inflação foi 16,90. Ok? Pode parecer complexo, mas à medida que você for praticando isso, você vai vendo que isso você deixa tudo na planilha Excel e ela faz tudo para você, ok? Eu vou deixar as planilhas disponíveis. Essa planilha você pega direto. Essas contas aqui, vocês poderão ter alguma dificuldade, mas é só rever o vídeo que vai fazer. E a planilha aqui do Portal do Investidor, para você calcular VNA, eu deixo no link do vídeo para você fazer o download ou você busca direto no site, no blog lá do investidor, ok? Viu como é simples? Não houve nenhuma dificuldade para você calcular quando você já tem a inflação. Agora, quando você tem que projetar, né, eu quero vender daqui a um ano, aí você vai ter que projetar a inflação do período, ok? Então era isso que a gente tinha aqui. Vamos agora concluir, voltar aqui para as considerações finais. Então, pessoal, como todos puderam ver, não há nenhum mistério, nenhum segredo especial, basta que você tome alguns cuidados na hora de colocar os valores. Você pode
simular quantas vezes for necessário. Você pode, se você não tem certeza da taxa de inflação, é óbvio, a gente não tem bola de cristal, mas você tem as previsões do governo para aquele determinado período. Hoje o governo, embora não cumpra, ele tem metas de inflação, né, não vem sendo cumprido, mas metas deveriam ser perseguidas, né? A inflação ela deveria variar entre 4,5% e 6,5%, que seria na verdade a meta é 4,5%, mais ou menos 2%, mas o governo tem trabalhado sempre acima do máximo, que é o 6,5%, né? No ano de 2015 a inflação passou os 2 dígitos, isso mostra um total descontrole, mas a tendência é que as coisas se acalmando, essa inflação venha para o centro da meta, que é 4,5%, né? Seria ótimo se o governo conseguisse manter essa inflação nesse nível. Tanto que vocês perceberam que quanto maior a inflação, o resultado acaba sendo pior. Então, o ideal é que não tivéssemos inflação. Na verdade, um mínimo de inflação ele é positivo para a economia. Mesmo as economias mais consistentes, né, elas têm uma inflação. Os economistas eles alegam que uma inflação na casa de 2%, 3% seria alguma coisa interessante de ter. Não é interessante ter inflação zero ou deflação, porque isso tem outros problemas, mas também ninguém quer uma inflação na casa de 2 dígitos, o que é altamente prejudicial para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm menor renda. Então, voltando aqui no nosso caso, vocês então atribuam essas taxas, você pode simular quantas vezes quiser, mas é interessante que você simule com alguma coisa dentro do que está sendo cogitado nos meios econômicos, né? Os jornais econômicos eles costumam projetar. O relatório Focus, que é publicado toda segunda-feira, ele traz uma projeção de inflação. Obviamente isso é uma projeção, não quer dizer que vamos acertar, mas você tem que trabalhar com probabilidade. Então trabalhar com uma coisa bem perto da realidade é o que a gente espera, ok? Então esperamos ter atendido às suas necessidades. Continuem comentando, como já dissemos, façam a sua inscrição no canal para receber as atualizações, compartilhem nas redes sociais e participe colocando as suas questões. As questões que vocês colocam, elas realmente são muito positivas, porque faz com que a gente busque respostas consistentes para os seus questionamentos e aí todo mundo sai ganhando. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o Tesouro Pré, e aí a gente completa a nossa série aqui de simulações, e aí nós podemos fazer para os próximos como montar uma carteira diversificada, né, para buscar um melhor rendimento, ok? Então era isso que tínhamos para esse vídeo, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.